A coragem de Davi é uma daquelas histórias que ressoam profundamente no coração de qualquer pessoa que já enfrentou desafios gigantescos. Ele era um jovem pastor, não um guerreiro experiente, mas possuía algo que muitos naquela época não tinham, e uma fé inabalável em Deus. Enquanto o exército de Israel tremia diante do imponente Golias, Davi enxergava algo além da aparência física e da força bruta. Ele sabia que, com Jesus Cristo ao seu lado, não havia gigante que não pudesse ser derrubado. A confiança que ele depositava em Deus era como um escudo impenetrável, que o protegia de qualquer dúvida ou medo. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, ele não foi movido por orgulho ou desejo de glória. Ele entendia que aquele desafio era muito mais do que uma simples batalha física, era uma questão espiritual. Ao contrário dos outros israelitas, que viam apenas a altura e a armadura de Golias, Davi enxergava a batalha como uma oportunidade de mostrar ao mundo o poder de Deus. A coragem que ele demonstrou veio da certeza de que o Espírito Santo estava com ele, guiando cada passo, cada movimento. No campo de batalha, Davi não se apoiou em armas sofisticadas ou em técnicas de combate avançadas. Sua arma mais poderosa era a sua fé. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, ele enfrentou o gigante com a convicção de que Deus o havia preparado para aquele momento. As experiências passadas, como proteger suas ovelhas de leões e ursos, foram vistas por Davi como lições divinas, que o prepararam para enfrentar Golias. Essa perspectiva nos ensina que muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos na vida são, na verdade, treinamentos divinos para desafios maiores que estão por vir. O confronto entre Davi e Golias não foi apenas uma batalha de força, mas também uma luta de fé. Davi tinha plena consciência de que estava em uma guerra espiritual, onde a vitória não dependeria de sua destreza física, mas da sua confiança em Deus. Ele sabia que a verdadeira batalha estava sendo travada nos corações e mentes das pessoas, e que sua vitória significaria muito mais do que apenas derrotar um inimigo. Era uma vitória sobre o medo, a dúvida e a desesperança. Esse episódio da vida de Davi nos oferece uma lição preciosa sobre a importância de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. A coragem de Davi não era algo que ele desenvolveu da noite para o dia, era o resultado de uma vida de fé e devoção. Assim como ele, somos chamados a enfrentar os desafios da vida com a mesma determinação, sabendo que o reino de Deus está ao nosso lado. Quando nos deparamos com gigantes em nossa vida, sejam eles problemas financeiros, doenças ou relacionamentos difíceis, podemos encontrar força na palavra de Deus, que nos lembra constantemente de sua fidelidade. Um aspecto fascinante da história de Davi é como ele viu suas experiências passadas como preparações divinas. Ele não lamentou os momentos difíceis que enfrentou enquanto cuidava das ovelhas, mas reconheceu neles a mão de Deus, preparando para algo maior. Isso nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como Deus pode estar nos preparando para desafios futuros. Quando olhamos para nossas dificuldades através dessa lente espiritual, podemos encontrar esperança e propósito, sabendo que nada é em vão quando estamos sob a orientação do Espírito Santo. Davi também nos ensina sobre a importância de estar preparado espiritualmente para as batalhas da vida. Ele não entrou na batalha contra Golias de forma impulsiva, ele se preparou espiritualmente, confiando em Deus e nas promessas contidas na Bíblia. Para nós, isso pode significar fortalecer nossa fé através da oração, do estudo da palavra e da busca constante pela presença de Deus. Quando estamos espiritualmente preparados, enfrentamos os desafios com uma confiança que transcende o entendimento humano, sabendo que nossa vitória já está assegurada em Cristo. Ao final, a coragem de Davi ao enfrentar Golias não é apenas uma história antiga, mas uma lição atemporal de fé, coragem e preparação espiritual. Cada um de nós, em algum momento, enfrentará nossos próprios Golias, e como Davi, somos chamados a confiar não em nossas próprias forças, mas no poder de Deus. E assim, essa história nos leva naturalmente ao próximo ponto, e à perspectiva espiritual que Davi tinha, que o diferenciava dos demais israelitas, e que foi crucial para sua vitória. Davi tinha uma forma única de enxergar o mundo, algo que o diferenciava profundamente dos outros israelitas. Enquanto a maioria via Golias como uma ameaça física imbatível, Davi via a situação sob uma ótica espiritual. Ele compreendia que aquela batalha não era apenas entre dois homens, mas entre forças espirituais. Em sua mente,
O que estava em jogo não era apenas a vitória de Israel sobre os filisteus, mas a honra do nome de Deus. Ele sabia que, com Deus ao seu lado, não havia nada no mundo capaz de detê-lo. Esse tipo de perspectiva não se desenvolve do dia para a noite, é fruto de uma caminhada contínua com Deus, de uma vida moldada pela palavra e pela oração. Davi não permitiu que o medo ou a dúvida ofuscassem sua visão espiritual. Ele entendeu que o verdadeiro inimigo não era Golias, mas o pecado, a descrença, e tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. Essa clareza de visão permitiu que ele agisse com uma confiança que muitos ao seu redor não conseguiam compreender. A perspectiva espiritual de Davi nos desafia a reavaliar a forma como enxergamos os desafios em nossas próprias vidas. Muitas vezes, ficamos tão focados nas circunstâncias que esquecemos de ver o quadro maior, o plano divino que está sendo desenrolado. Davi nos mostra que, quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, conseguimos ver além das dificuldades imediatas e entender que há uma batalha espiritual sendo travada. Em vez de nos desesperarmos, somos chamados a confiar no Espírito Santo, que nos guia e fortalece. Outro ponto importante é que Davi não permitiu que as vozes ao seu redor influenciassem sua visão. Ele foi ridicularizado, desacreditado, mas permaneceu firme em sua fé. Essa determinação em manter sua perspectiva espiritual é algo que todos podemos aprender. No mundo de hoje, onde tantas influências competem por nossa atenção, é crucial mantermos nosso foco em Deus, sabendo que Ele é a fonte de toda a verdade e paz. Quando somos fiéis à palavra de Deus, podemos resistir às pressões externas e manter nossa fé intacta. Um exemplo prático disso pode ser encontrado em como lidamos com os desafios do dia a dia. Imagine, por exemplo, enfrentar uma crise financeira. Enquanto muitos podem ver apenas a falta de recursos e o desespero, alguém com a perspectiva de Davi pode ver uma oportunidade de confiar mais profundamente em Deus, de fortalecer sua fé e de testemunhar o poder de Deus em ação. Essa mudança de perspectiva pode transformar uma situação aparentemente negativa em uma experiência espiritual enriquecedora. A visão espiritual de Davi também nos lembra da importância de estarmos preparados para as batalhas que enfrentamos. Ele não entrou naquela situação sem estar espiritualmente fortalecido. Davi havia passado anos em comunhão com Deus, desenvolvendo uma relação íntima com Ele. Essa base espiritual sólida lhe deu a confiança necessária para enfrentar o gigante. Em nossas vidas, isso significa que devemos nos dedicar à oração, à leitura da Bíblia, e à busca constante de Deus, para que, quando os desafios surgirem, possamos enfrentá-los com a mesma confiança que Davi demonstrou. Ao final, a história de Davi nos mostra que a vitória não é determinada pelo tamanho do nosso inimigo, mas pela profundidade da nossa fé. Quando vemos as coisas através dos olhos de Deus, percebemos que o que realmente importa não é a força física ou os recursos materiais, mas a força espiritual que vem de uma vida de devoção a Ele. E assim, essa perspectiva espiritual nos leva naturalmente ao próximo ponto, o conflito e a vitória, não apenas física, mas espiritual, que Davi alcançou através de sua fé em Deus. A batalha entre Davi e Golias foi, à primeira vista, uma luta física entre dois homens desiguais, mas, na verdade, foi muito mais do que isso. Essa foi uma batalha espiritual, onde a fé inabalável de Davi em Deus desempenhou um papel crucial. Enquanto o gigante filisteu confiava em sua força bruta e em suas armas, Davi confiava em algo muito mais poderoso, na força do Senhor. Ele sabia que a vitória não dependia de suas habilidades ou da sua força física, mas da presença de Deus em sua vida. Davi entrou naquele campo de batalha sabendo que estava travando uma guerra espiritual. Cada movimento que ele fazia era guiado pela confiança no Espírito Santo. Essa é uma lição valiosa para todos nós, especialmente quando enfrentamos nossos próprios gigantes. Muitas vezes, nossos desafios podem parecer intransponíveis, mas, assim como Davi, somos chamados a lembrar que Deus está ao nosso lado. Com Ele, não há batalha que não possa ser vencida, não importa quão desesperadora a situação pareça. O confronto entre Davi e Golias foi um momento decisivo que demonstrou ao mundo a supremacia do poder de Deus sobre as forças do mal. Quando a pedra lançada por Davi acertou a testa de Golias, não foi apenas uma vitória física, foi uma vitória que ecoou no mundo espiritual. Esse evento simbolizou a derrota do pecado,
da dúvida e do medo, mostrando que a verdadeira força não vem dos músculos, mas da fé em Deus. Esse tipo de vitória é algo que todos nós podemos experimentar quando confiamos em Deus e seguimos sua vontade. A vitória de Davi foi um testemunho vivo de que, com Deus, tudo é possível. Ela nos lembra que, independentemente dos desafios que enfrentamos, seja no trabalho, na família ou em nossa caminhada espiritual, a vitória está sempre ao alcance daqueles que confiam no Senhor. Davi não confiou em sua própria força ou em suas habilidades, ele confiou na promessa de Deus. Essa confiança inabalável é o que precisamos cultivar em nossas próprias vidas, sabendo que, com Deus, o impossível se torna possível. Para ilustrar isso de forma prática, pense em uma situação em que você está enfrentando um grande desafio, talvez algo que parece além da sua capacidade. Pode ser uma doença, um problema financeiro, ou uma situação familiar complicada. Em vez de se concentrar nas dificuldades, você pode seguir o exemplo de Davi e colocar sua confiança em Deus. Isso não significa que as coisas se resolverão magicamente, mas que você encontrará forças e recursos que não sabia que tinha, porque Deus estará trabalhando ao seu lado. A vitória de Davi também nos ensina sobre a importância de agir com coragem e determinação. Ele não hesitou em enfrentar Golias, mesmo sabendo que, aos olhos humanos, suas chances de vitória eram mínimas. Essa coragem não veio de uma confiança em si mesmo, mas de uma profunda fé em Deus. Quando enfrentamos nossos próprios desafios, somos chamados a agir com a mesma coragem, confiando que Deus nos dará a vitória, independentemente de quão grandes sejam as dificuldades. O triunfo de Davi sobre Golias também foi uma vitória para todo o povo de Israel. Sua fé e coragem inspiraram outros a confiarem em Deus e a se levantarem contra seus próprios medos e dúvidas. Esse impacto coletivo é um lembrete de que nossas vitórias pessoais podem ter um efeito poderoso sobre aqueles ao nosso redor. Quando vencemos, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros, somos capazes de fortalecer a fé daqueles que estão ao nosso lado e de promover a verdade do reino de Deus. Essa história de conflito e vitória nos mostra que, com Deus, não há batalha perdida. Cada desafio é uma oportunidade para ver o poder de Deus em ação, para fortalecer nossa fé e para testemunhar aos outros sobre o seu amor e fidelidade. E assim, essa vitória nos leva naturalmente ao próximo ponto e às lições de fé que podemos aprender da história de Davi, e como podemos aplicá-las em nossas próprias vidas. A história de Davi e Golias nos oferece lições profundas sobre fé, que vão muito além do simples ato de acreditar em algo. A fé de Davi não era uma fé comum, era uma confiança total e inabalável em Deus, que transcendia o medo e as circunstâncias. Ele nos ensina que a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus quando as coisas estão indo bem, mas confiar plenamente em sua vontade, mesmo quando estamos diante de desafios aparentemente impossíveis. Essa é a essência da fé cristã, uma fé que não se abala diante das adversidades, mas que cresce e se fortalece em meio às provações. Uma das lições mais importantes que aprendemos com Davi é a importância de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Quando ele se preparou para enfrentar Golias, Davi não se deixou abalar pelas críticas ou pelo medo que os outros sentiam. Ele sabia que Deus estava com ele, e isso era tudo o que importava. Em nossas vidas, somos frequentemente confrontados com situações que nos desafiam a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Assim como Davi, somos chamados a colocar nossa fé em ação, confiando que Deus é fiel e que Ele cumprirá suas promessas. Davi também nos ensina que a fé não é passiva, mas ativa. Ele não ficou esperando que Deus agisse por ele, ele tomou a iniciativa, mas sempre com a certeza de que Deus estava no controle. Isso nos lembra que a fé exige ação. Quando enfrentamos desafios, devemos agir com a confiança de que Deus nos guiará e nos dará a vitória. Isso pode significar dar um passo de fé em uma nova direção, tomar uma decisão difícil ou simplesmente perseverar em meio às dificuldades, sempre acreditando que Deus está trabalhando em nosso favor. Outro aspecto fundamental da fé de Davi foi sua capacidade de ver além do presente. Ele não focou no tamanho de Golias ou no perigo imediato, ele olhou para o futuro, para a vitória que Deus já havia preparado para ele. Essa visão é essencial para todos nós. Muitas vezes, ficamos presos ao presente, às dificuldades e aos problemas que enfrentamos, mas a fé nos chama a olhar além,
a confiar que Deus tem um plano maior e que, no tempo certo, veremos a vitória. Esse é um convite para viver com esperança e expectativa, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Davi também nos mostra que a fé é uma jornada contínua, e não um evento único. Sua confiança em Deus foi construída ao longo do tempo, através de experiências pessoais e da sua comunhão constante com Deus. Isso nos ensina que precisamos cultivar nossa fé diariamente, através da oração, da leitura da Bíblia e da prática da presença de Deus em nossas vidas. Quando fazemos isso, nossa fé se torna sólida e inabalável, capaz de nos sustentar nos momentos mais difíceis. Um exemplo prático disso pode ser visto na maneira como lidamos com as incertezas da vida. Quando enfrentamos uma situação difícil, como a perda de um emprego ou uma crise familiar, podemos escolher entre nos desesperar ou confiar em Deus. A fé nos chama a confiar, mesmo quando não vemos uma saída. Podemos orar, buscar na palavra de Deus o conforto e a direção de que precisamos, e então agir com a confiança de que Deus nos guiará pelo caminho certo. Essa é a fé em ação, a fé que Davi demonstrou e que somos chamados a imitar. As lições de fé que aprendemos com Davi não são apenas para admiração, mas para aplicação em nossas próprias vidas. Elas nos desafiam a confiar em Deus de maneira mais profunda, a agir com coragem e a viver com a expectativa de que Deus está sempre conosco. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e testemunhar o poder de Deus em ação. E assim, essas lições nos levam naturalmente ao próximo ponto, e à preparação divina que Davi recebeu ao longo de sua vida, que o capacitou a enfrentar Golias com confiança e determinação. A vida de Davi é um exemplo claro de como Deus nos prepara para os desafios que enfrentaremos. Desde jovem, Davi foi colocado em situações que, à primeira vista, pareciam comuns, mas que, na verdade, eram etapas cruciais em sua preparação para o confronto com Golias. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, ele enfrentou leões e ursos, aprendendo a confiar em Deus para protegê-lo e guiá-lo. Essas experiências moldaram seu caráter e fortaleceram sua fé, preparando-o para a batalha que se tornaria um marco na história de Israel. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que Davi precisaria dessas lições para o que estava por vir. Essa preparação divina que Davi recebeu nos ensina que nada em nossas vidas é por acaso. Cada desafio, cada dificuldade, cada momento de espera faz parte do plano de Deus para nos preparar para algo maior. Muitas vezes, não entendemos por que estamos enfrentando determinadas situações, mas assim como Davi, somos chamados a confiar que Deus está nos preparando para algo que talvez ainda não possamos ver. Quando olhamos para as dificuldades da vida como oportunidades de crescimento e aprendizado, somos capazes de encontrar propósito até mesmo nas situações mais difíceis. Davi reconheceu que suas experiências passadas foram preparações divinas para o confronto com Golias. Ele não viu as batalhas contra os leões e ursos como meras coincidências, mas como lições valiosas que Deus havia colocado em seu caminho. Essa perspectiva nos desafia a reavaliar como enxergamos nossas próprias experiências. Cada obstáculo que superamos, cada lição que aprendemos, faz parte da preparação de Deus para os desafios futuros. Quando enfrentamos dificuldades, devemos lembrar que Deus está nos moldando, nos fortalecendo, e nos capacitando para aquilo que Ele tem reservado para nós. Outro aspecto importante da preparação divina de Davi foi sua disposição em aprender e crescer em cada situação. Ele não se contentou em apenas sobreviver aos desafios, ele os usou como oportunidades para fortalecer sua fé e confiança em Deus. Isso nos ensina que, em nossa caminhada, devemos estar sempre abertos ao aprendizado e ao crescimento espiritual. Deus está constantemente nos preparando, mas cabe a nós responder a essa preparação com fé e obediência. Quando estamos dispostos a aprender e a crescer, Deus pode nos usar de maneiras poderosas e inesperadas. A preparação divina de Davi também envolveu sua relação íntima com Deus. Ele não apenas enfrentou desafios físicos, mas também desenvolveu uma vida de oração e adoração, que foi fundamental para sua preparação espiritual. Isso nos mostra que a preparação para os desafios da vida não é apenas uma questão de habilidades ou conhecimentos, mas de estar espiritualmente sintonizados com Deus. Quando cultivamos uma vida de oração e comunhão com Deus, estamos nos preparando para enfrentar qualquer coisa que venha em nosso caminho, com a confiança de que Deus está conosco.
Essa preparação divina é algo que todos nós podemos experimentar em nossas vidas. Cada um de nós tem uma jornada única, com desafios e experiências que são parte do plano de Deus para nos preparar para algo maior. Quando confiamos que Deus está no controle e que Ele está nos preparando para o futuro, podemos enfrentar os desafios com coragem e confiança. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre as dificuldades da vida, vendo-as não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento e de fortalecimento de nossa fé. Finalmente, a preparação divina de Davi nos lembra de que Deus nunca nos envia uma batalha para a qual não estamos preparados. Ele sabia exatamente o que Davi precisaria para derrotar Golias, e ele providenciou as experiências e o treinamento necessários para que Davi estivesse pronto quando o momento chegasse. Isso nos dá uma grande segurança em nossa própria caminhada. Não importa o que enfrentamos, podemos ter a certeza de que Deus nos preparou e continuará a nos preparar para cada desafio que encontrarmos. E assim, essa preparação divina nos leva naturalmente ao próximo ponto e na transição para a história de Davi, abrindo caminho para entender como cada etapa de sua vida foi parte de um plano maior de Deus. Então, agora que você conheceu esses ensinamentos ocultos que transformaram a vida de Davi, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? O que está impedindo você de aplicar essas lições na sua própria vida e ver as mudanças acontecerem? Talvez seja o medo, a dúvida, ou até mesmo a falta de fé. Mas Davi nos mostrou que, com Deus ao nosso lado, não há gigante que não possamos derrubar. Será que você está disposto a enfrentar os seus desafios com a mesma coragem que ele teve? Está na hora de tomar uma decisão. E se você quer continuar a aprender e a crescer espiritualmente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuaremos a explorar juntos os mistérios da Palavra de Deus e como eles podem impactar sua vida de maneiras inimagináveis. Vamos juntos nessa jornada de fé, conhecimento e transformação.